Olá, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo na Banheira. E hoje estamos com um tema muito comum. É que quanto mais você fica em casa, mais vontade você tem de continuar em casa. Exatamente. E por que que isso acontece, né? Muitas vezes o nosso cérebro cria um padrão de buscar conforto. E ficar em casa muitas vezes é sinônimo de conforto, né? Às vezes muitas pessoas deixam de sair de casa porque elas acham que é ansiedade, elas acham que é cansaço. E aí elas deixam de sair de casa por conta disso. Mas muitas vezes o que que acontece? Esses sintomas, né, de ansiedade e cansaço vão estar ali, só que o cérebro aprende que toda vez que eu fico em casa eu não tenho riscos, eu não corro risco, então vou ficar no meu local de segurança. Isso acontece com você? Você gosta de sair de casa ou você é Eu mais. gosto de sair de casa, mas eu fiquei um pouco assim depois do Covid, que a gente tinha que Hum, ficar isolado e pedir tudo em casa. Então era muito fácil, né? E uhum, aí depois que acabou o Covid, a gente manteve, né? Aí sim, eu fico me vigiando pra uhum, gente sair, porque é muito bom. Você acabou de comer, você deita no sofá. sim. Ent- Aham, verdade. E, nossa, muito interessante você puxar esse assunto depois do Covid, porque a gente teve várias sequelas depois do Covid, né? E muitas delas são emocionais por conta desse isolamento. E, de fato, as pessoas viram, depois do Covid, do isolamento social, a internet teve que se reinventar de várias formas. Então, tudo ficou muito mais fácil você receber em casa, você ficar mais em casa. Então, quando você tinha essa facilidade, você meio que acostumou com esse conforto, né? Só Sim, que a diferença é que também muitas vezes esse ficar em casa, esse conforto, também gerava ansiedade, gerava cansaço, gerava um sentimento estranho, né? Que muitas pessoas relataram que tinha na pandemia. Só que é interessante a gente pensar que tudo que é confortável para o nosso cérebro, a gente continua fazendo. Então, sair de casa é confortável, eu vou ficar em casa. Por quê? Eu não corro risco de cair, eu não corro risco de encontrar alguém que eu não quero, eu não corro risco de fazer alguma coisa errado, ninguém vai estar me vendo, ninguém vai estar me julgando. Então, a gente vai usando essas desculpas como confortável para continuar em casa. Porém, o ser humano não foi feito para ficar dentro de um quarto sozinho ou dentro de uma casa sozinho, mesmo que você tenha algum companheiro ou a sua família, é muito comum, né? E eu me desconcentrei com o som lá fora. é porque na verdade esse conforto ele tem um preço muito alto, né? Porque a gente deixa de sair, deixa de viver grandes experiências, né? Que às vezes pode ser coisa pouca, é sair, vai numa lanchonete, encontra até um amigo, conversa, vê outras pessoas, movimentos, né? Uhum. E a gente deixando de sair, a gente deixa de viver isso, né? Sim. A gente só fica literalmente isolado. Uhum. Porque o que que acontece? Quando a gente não sai, o nosso cérebro para de receber estímulo, né? Igual você falou, o que que nada mais é do que receber estímulos, né? Sair de casa, ver pessoas, ter contato com o sol, ter contato com a natureza. Isso o nosso corpo vai recebendo estímulos e que são benéficos para o nosso bem-estar e a nossa saúde mental. E aí, quando você se isola e fica nesse conforto que é confortável, mas não é benéfico, você cria um mecanismo de vício em me sentir na zona de conforto. E aí a sua zona de conforto é maléfica. E aí quando você troca para uma zona de conforto, você pode ter o seu conforto. A gente não tá falando que você não vai ficar tipo, vai sair toda hora, Toda né? hora. Mas o sair de casa, o receber o sol na pele, colocar o pé no chão, ver pessoas, o ser humano é um ser humano que precisa político, né? O ser humano é político, de conversar com as pessoas, de ver pessoas, de pensar junto com alguém, conversar, ter contato com a natureza. Então, o ser humano é assim. Se você deixa de ter esses estímulos, você deixa de ter uma vida saudável, né? Então, é fácil você ficar em casa, mas não é benéfico, né? Sim, e pequenas mudanças. Não é uma viagem, assim, não precisa ser uma viagem, Boa. é uma viagem de férias longas, é esse pequeno contato, né?
Tem gente que acostumou tanto ficar em casa que não sai nem para fazer uma atividade física, né? Não sai nem para ir no mercado, tudo pede em casa, que é mais fácil, mais confortável. Verdade. E tem muito disso, tipo assim, da pessoa, todos os dias são iguais, todos os dias tem a mesma rotina, todos os dias tem a mesma coisa, e aí eu vou ficar em casa porque eu tô muito cansado, e aí, tipo, tudo é igual mesmo, então pra que eu vou sair, né? Muitas pessoas podem ter esse tipo de pensamento. Só que a gente precisa entender que nem todos os dias vão ser iguais, né? Não. Tipo, e você sair, ver uma pessoa diferente, encontrar com alguém, encontrar uma pessoa que você não via há muito tempo, comer uma coisa na padaria diferente, ir lá no supermercado, comparar o preço e tudo mais. Eu vi uma vez um estudo que comparava qual era o que tinha em comum com pessoas que viviam muito mais tempo do que outras, né? E aí eles falavam sobre escrever, né? Escrever e sair de casa. Então, assim, por exemplo, fazer lista do supermercado e ir lá no supermercado. Escrever uma carta e ir lá entregar para alguém essa carta. E essas pessoas tinham em comum isso. E acaba que o ser humano precisa ter esse contato, precisa sair de casa para ter essa saúde, né? Sim. E existe também uma ideia que eles falam, né, que primeiro a gente precisa sentir vontade para depois sair. Só que né, nesses dias, assim, a gente tem que sair sem a vontade mesmo, porque senão a gente continua dentro de casa. Sim, muito, muito real isso. Muitas pessoas esperam o tempo perfeito, o dia perfeito, a hora perfeita, né? E aí a vontade para sair, e aí vão colocando obstáculos. Tipo, agora não é o horário bom, né? Agora não é o momento certo, eu nem tô com muita vontade. Mas, por exemplo, todas as pessoas que fazem academia muitas vezes não querem ir pra academia. Tipo, é muito raro quando alguém quer ir, né? E gosta. Tipo, é igual eu gosto muito, mas nem todo dia eu quero ir. Então, quando eu vou, depois que eu vou, tem uma sensação muito boa. E é importante a gente entender que isso acontece com relações humanas, ter contato com a família. E aí, por exemplo, eu vejo muito o pessoal incentivando pessoas que têm depressão, que não querem tomar banho, né? Não querem sair de casa e tudo mais. E aí é uma meta de todas as pessoas que têm todas as pessoas não, deveria ser uma meta de todas as pessoas que conseguiram passar pelo processo da depressão e agora estão não curadas, mas estão equilibradas, né? É uma meta deles sair todo dia, nem que seja botar o pé para fora. E aí eu vejo muito isso na internet, relatos de pessoas que têm depressão, né? Sair de casa. Gente, sair de casa cura depressão. Não cura, porque depressão não tem cura. Mas sair de casa ajuda na depressão. Ajuda muito. É um dos critérios que mais ajudam, assim, né? Mas eu não tô falando de sair de casa pra você ir pro trabalho, né? Não, porque isso acontece, né? Você tem que ir. Muitas pessoas com depressão ainda saem, né? Não, a gente tem aquela imagem da depressão só em casa, mas não. E o sair de casa que eu tô falando é você tomar um sol, ir fazer uma caminhada, ir pra academia, ir ver seu amigo num café, né? Então é mais ou menos isso. E sair de casa não cura a depressão, mas ajuda no processo. Sim, e o que eu escuto também de muitas clientes é que elas chegam aqui às vezes e falam, nossa, eu ia desmarcar, mas ainda bem que eu vim, porque aqui eu conversei, eu ri, eu tô saindo muito melhor do que eu cheguei. E é bom ouvir esse relato, né? Sim, verdade. E cara, eu já passei por isso de, tipo, não querer sair de casa pelo cansaço mesmo, assim. Só que, infelizmente, de alguma forma, o ficar em casa é muito bom, é muito confortável, né, gente? É muito bom, é muito bom. Colocar um filme na Netflix e botar a coberta, comer alguma coisa boa, né? Ficar lá no sofá, isso é muito bom. Só que ainda assim a gente precisa entender que a gente precisa ver a luz do sol. Porque a luz do sol é benéfica para o nosso corpo, é benéfica para o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa de estímulo externo, o nosso cérebro precisa de estímulo vivo, né? Estímulo real, não só o das telas do telefone. A luz de uma tela de um telefone ou essa luz artificial que a gente tem aqui não dá o mesmo efeito que uma luz do sol, que uma luz da lua, até a luz da lua, ver as estrelas, né?
o nosso cérebro acessa partes diferentes, né? Então, é importante você sair de casa para você ter estímulos diferentes, né? E expandir a forma como você vê o mundo, né? Não só quando você fica em casa e você lê um livro, é muito importante. Mas também é importante você conversar com pessoas mais velhas, né? Que sejam legais, conversar com amigos, trocar ideia, isso é muito importante. Sim. Hoje a gente já pode ver também que a gente tem uma grande deficiência de vitamina D devido às pessoas não saírem, não ver a luz do sol, igual você disse. Uhum. E não só de vitamina D, de outras vitaminas, de outras deficiências, né? Devido também à má alimentação por ficar em casa e só pedir iFood. Outro ponto muito legal, né? Realmente, porque se você não sai de casa, não faz sua própria comida, não tem essas vitaminas que a gente precisa e fica tudo desregulado. É muito importante. E aí, assim, muitas mudanças que a gente espera muitas mudanças grandiosas, a gente espera acontecimentos grandiosos na vida, né? Então eu só vou ficar feliz quando eu ter se eu viajar para, sei lá, Paris. Eu só vou ficar feliz quando eu viajar para os Estados Unidos. E aí a gente esquece de viajar para uma cidade do lado, viajar até no meio do mato aqui na nossa cidade, né? E isso faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Olhar para o mesmo lugar onde você está de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente ajuda, né? E a gente espera acontecimentos grandiosos, mas pode começar com um simples café da manhã com a família. Ou na padaria, Na padaria, vai sim. almoçar num restaurante. Pequenas coisas, né? Basta só você dar o primeiro passo e se permitir a sair dessa zona de conforto. Sim. E que essa zona de conforto é muito desconfortável, né? Tipo assim, a gente tá falando aqui com pessoas que não saem nunca, né? Ficam só em casa, pede delivery e tá tudo bem. Não, a gente precisa estimular essas experiências diferentes, porque senão a gente cai numa espiral de pensamentos negativos que vai até nem sei aonde que vai, até aonde que vai. Também é muito interessante falar sobre um fenômeno que chama estreitamento da vida, quando a pessoa vai deixando de fazer coisas simples, por exemplo, deixa de ir no aniversário, deixa de ir no supermercado em horário de pico, deixa de sair para caminhar, então ela vai reduzindo cada vez mais e evitando isso com desculpas plausíveis, né, para a sociedade, tipo, não vou porque nananã, nananã, e vai inventando desculpas. Até inventa doença, né? Aham, sim, até se isolar da melhor maneira possível na cabeça da pessoa para não ir para esses lugares. E isso adoece, né, gente? Isso acaba que transforma a rotina da pessoa em sofá, cama e telefone, né? Sim, e o principal que atrapalha, que faz com que o isolamento aconteça é isso aqui, é o celular. Porque como falamos, você consegue pedir comida, fazer compra no supermercado, farmácia, tudo por ele. Então você não se necessita sair de casa. Uhum. E isso faz com que cada vez mais a pessoa se isole. Sim, verdade. E aí, o que que acontece? Você coloca um limite, né? Tipo, daqui eu não vou passar mais porque aqui tá muito confortável para mim. Sim, e aí você consegue trabalhar, assistir filme, pedir comida, até pode ver que não aboliram ainda o trabalho home office, que isso veio no Covid, né? E Uhum. tem gente que gostou tanto, né? Que fica home office até hoje. Aham. E nem vai, eu acho, mudar Não, isso. Só que é importante que a gente entenda que essas coisas legal, é uma praticidade, é importante sim, eu acho que não devemos abolir isso, né? Mas também é importante entender o outro lado do humano, porque a gente não é uma máquina. A gente vive com máquinas o tempo todo, mas nós não somos uma. E quando a gente esquece disso, a gente cai em um pensamento que eu coloco em prova a minha existência como ser humano. Porque, e aí que entra os pensamentos de tipo, será que eu sou suficiente? Será que eu realmente importo para alguém? Será que eu realmente devo sair de casa? Ninguém se importa comigo mesmo. Eu não devo ver ninguém na rua, as pessoas vão me julgar. Eu não sou bonito o suficiente. E aí a gente
esquece que a gente é um ser humano, porque o nosso cérebro está recebendo estímulo de máquina. E quando a gente fala para você sair de casa, é porque você vai receber estímulo real, do sol, da terra, de pessoa para pessoa, e não de uma máquina para máquina. Então é interessante a gente olhar com esse outro olhar também. E porque as pessoas ficam em casa no celular até tendo acesso à visão da vida, mas da vida perfeita de outras pessoas, que é o acesso às redes Exatamente. sociais. Aham. E aí, quando sai na rua, vê que nada daquilo acontece. E aí começa a casar esses traumas mentais aí, né? Será que eu tô bonito, que eu tô feio? E aí começa a se sentir mal na rua, e aí não quer sair menos, quer sair menos ainda. Isso aí. E existe um hormônio que a gente chama da dopamina, que a gente precisa estimular ela, né? Assim como todos os hormônios, né? Alguns produzem sozinho, ela produz, mas às vezes ela pode estar mais baixa do que o ideal, e é aí que acontecem esses pensamentos negativos, essas sensações ruins. E como a gente estimula a dopamina? Saindo de casa. Não tem como existe a falsa dopamina, que é estimulada pelo telefone, mas existe a verdadeira dopamina mesmo, você só vai estimular ela saindo de casa, fazendo uma caminhada, conversando com alguém, recebendo sol, colocando o pé na terra. Você só vai produzir ela tendo experiências novas. E aí é como se a gente tivesse essa experiência, é como se a gente dissesse para o nosso cérebro: existe vida acontecendo lá fora. Existe um mundo lá fora que traz esse hormônio da felicidade, não só ele, mas como tantos outros. E o nosso cérebro vai expandir, o nosso cérebro vai fazer mais conexões, o nosso cérebro vai ter mais estímulos que vão ser benéficos, não maléficos, né? Como a gente vê. E eu acho muito importante a gente deixar claro que nós estamos falando de pessoas que podem sair, que têm essa possibilidade, mas que acabaram escolhendo esse caminho de ficarem assim em casa, né? Nesse ciclo, né? Sim. De pedir tudo. Uhum. E é legal, Sabrina, por exemplo, na sua área, né? Que quando a pessoa para de sair, ela para de se ver, né? Ela para de se olhar no espelho, para de se arrumar. Ela não tem mais autoestima, né? Uhum. Porque quando a gente vai na rua, vamos se preocupar, vou colocar aqui roupa, colocar Uhum. aqui sapato, ela não tem mais isso. Fica só com aquele pijama de meia em Sim. casa o dia inteiro. Aham. Outra coisa, no mesmo vídeo que eu te falei que eu vi do pessoal falando que a meta é não sair que é sair de casa pelo menos uma vez por dia, né? Ter contato com pessoas. Nesse mesmo vídeo, eu vi que a menina fala que ela é proibida de ficar de pijama. Ela se proibiu de ficar de pijama, porque senão pode voltar os sintomas da ansiedade dela. Então ela precisa se arrumar como se ela fosse sair, mesmo que ela não saia. Aham. E é interessante É isso, né? legal, é legal. Porque você já reparou, por exemplo, num domingo. Se eu ficar de pijama em casa, eu fico com pijama o dia inteiro. Uhum. Eu não fico também. O bom é, tipo, levantar, tomo café e já tiro o pijama. Que parece que você, sei lá, muda o ambiente. Muda tudo. É, Muda tudo porque você mostra pro seu cérebro que, por exemplo, ó, eu acordei, tá? Eu ainda não tô aqui naquele peso, naquele cansaço. Eu acordei. Eu não fico mais. Antes eu ficava, né? Quando eu era adolescente, né? Mas adolescente faz um monte de coisas. Agora, adulta, depois de adulta, eu não faço mais. Porque eu preciso mostrar pro meu cérebro que ele acordou, que ele tem coisas a fazer. E mesmo que eu fique só no sofá, eu coloco uma outra roupa confortável, né? Mas que não seja um pijama, para não ter esse estímulo negativo. Porque, se você quiser ficar de pijama, fica de pijama, tipo, tá tudo bem, né? Num domingo e tal. Mas para algumas pessoas que podem ter tendências a ter pensamentos negativos ou se sentir mais cansadas, porque eu fico muito mais cansada quando eu fico com pijama, né? Tem pessoas que não ligam, mas eu fico. E aí eu tiro também, para mostrar sim. pro cérebro que, ó, acordei. Então, acho que a gente pode tirar uma reflexão muito importante. Que a gente não precisa esperar o momento certo. É só a gente deixar acontecer, deixar levar para viver mesmo uma experiência, né? Não Uhum. precisa ser a hora certa, o momento certo. Só vai. Aham, exatamente. Não precisa esperar o momento certo para você começar a viver.
A forma como você enxerga o mundo é que vai dizer sobre a forma como você se sente com você mesmo, né? Então, não espere o momento certo, né? Saia de casa, viva novas experiências. E a gente não está falando de algo extraordinário. A gente está falando de você sair para tomar um café, sair para conversar com as pessoas, colocar o seu pé no chão, tomar um pouquinho de sol. Então, não espere o extraordinário acontecer, porque o extraordinário está na forma como você vê, né? E aí, como você sente o mundo. Então, saia de casa. Sim, isso vale também para o autocuidado. Cuidar de si não é luxo, tá, gente? É um ato de vaidade, você merece, é autoestima, você merece se dar essa atenção. Sim, e se você percebeu que você está nesse isolamento, que você está mais fechado, que você está evitando sair de casa, é, saia de casa, coloque uma meta por dia. Essa semana eu quero ir tomar um café em um lugar diferente. Essa semana eu quero ir um dia fazer uma caminhada. Essa semana eu quero conversar com alguém na rua e na praça. Então vai colocando essas pequenas metas para te ajudar também. Sim, porque no fim das contas, a vida acontece fora da zona de conforto. Arrasou. Brilhou. Isso aí, E arrasou. isso começa quando a gente toma uma decisão muito pequena do que a gente imagina. Brilhou! Muito bom, gente. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Depois dessa, Sim. vamos até. Hoje encerramos por aqui. Depois dessa lapada. Obrigada por acompanhar a gente. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E compartilha, comenta aí no vídeo o que vocês acharam, dá um like. E é isso, até o próximo episódio. Até. Tchau!